uma reta final mais para SpaceX aí, que eu fiz a prova no ano aí, na prova do ano anterior aí, 2023. Consegui êxito, acho que na posição, pô, agora não lembro, acho que foi 173. Consegui passar aí, mas não ingressei, né, porque eu escolhi outra, escolhi a IA. Então fica aí que o vídeo vai ser sobre minha reta final aí, como era minha rotina aí, desde que eu acordava ali até o finalzinho. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser para reta final, né? Então eu já tinha visto a maioria da teoria. Então para quem está começando agora a estudar para SpaceX, esse planejamento aqui que eu tinha não vai funcionar muito bem, né? Porque eu já tinha, como eu estava na reta final, eu fazia só questões. Então fazia questões e também revisava ali lendo livros. Então o que eu vou falar aqui serve mais para a reta final, serviu para mim no caso. Tamo junto? Antes de mais nada, gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal, ativassem o sininho. Vou trazer aí um vídeo também sobre como seria meu cronograma, né? Se eu estivesse iniciando aí para SpaceX, para ESA, para EA. Também vou trazer conteúdo aí sobre a prova, né? Revisão de prova. Sempre pouco antes da prova eu posto vídeo de revisão aí no Kahoot. Então fica ligado aí que o canal é tudo de bom. Na descrição aí vai ter meu Instagram, lá eu posto também tudo sobre concursos, posto dicas, respondo caixinha de pergunta. Tamo junto? Aí no Telegram também, lá eu posto questões todos os dias para vocês revisarem. E tem o Drive aí também, que lá tem um conteúdo gratuito, tudo que eu usei e achei de qualidade, então eu postei lá pra vocês. Tamo junto? Começando aqui então, como era a minha rotina aí de reta final para SpaceX pro CBMERG. Então, eu gostava de estudar de manhã cedo, então eu acordava cedo. Eu acordava ali por volta de 6 horas. Então, tem pessoas que gostam de estudar de madrugada, né? Só que eu não consigo. Eu sempre gostei de dormir cedo aí, porque eu sentia sono. E preferia acordar mais cedo para estudar de manhã. Mas aí acho que tu teria que testar o melhor para tu. Para mim era melhor acordar mais cedo. Então eu acordava ali umas 6 horas. Pegava um cafezinho ali e já começava o papiro. Na divisão das matérias aí, eu trouxe para vocês. Na reta final, como eu só fazia questões, eu separei dessa matéria aqui, desse jeito aqui. Segunda, eu estudei matemática, história, química e português. Só questões, por isso que eu estudei 4 matérias por dia. Eu abri o banco de questões lá de estratégia, recomendo muito. Quem quiser aí tem meu cupom de 10%. Abri o banco de questões lá e começava a fazer. Segunda, começava com matemática, depois fazia história, química e português. Matemática, eu só fazia questões, né? Não ficava muito revisando. Revisar para mim matemática é com questões. Então no máximo ali dar uma olhada nas fórmulas, em algo que eu errei. No máximo. Mas matemática era basicamente isso. Fazia questões do banco, se eu errasse, eu via a resolução, se eu acertasse, passava para outra. Aí ficava umas 2 horas aí mais ou menos, só para dar aquele gásinho, para dar uma revisada, e partia para história. História era um pouco diferente, né? Eu fazia questões também, abria o banco de questões, ficava lá por volta de 1 hora fazendo questões, dava para matar umas 80 ali, 60. Não, 80 não, umas 60, 50 dava para matar em 1 hora. E depois eu partia para revisão pelo livro. Aí eu li o livro que tem gratuito aí na internet, o PDF. É o Cotrim, que eu li primeiro, e depois eu li também o Vicentino. Então eu usei esses 2 livros aí na minha reta final para dar uma lida. Ele é bom porque ele vem tudo na ordem sequenciada, certinha. Então eu lia, já fazia o quiz ali para revisar e Brasil. Então história eu estudava por volta de 2 horas também, 2 horas e meia. Ficava 1 hora ali fazendo questões do banco, questões gerais de todos os assuntos, e as outras 1 hora ali eu ficava lendo o livro para dar aquela revisada, para deixar o conteúdo na mente. Então história eu indico muito ler esses livros aí que eu falei, Cotrim e Vicentino, e fazer questões aí, por toda a matéria eu vou indicar. Aí depois ia para química, né? Química, eu também só ficava nas questões, né? Porque exatas não tem muito o que fazer. O melhor jeito de revisar, de tu aprender, é com questões em exatas. Então eu ia lá, ficava 2 horas igual matemática ali, abria o banco, se errasse a questão, via a resolução. Se precisasse voltar nas anotações ali, eu voltava, sem problema. Ou se precisasse ver a teoria ali mais firme, porque eu estava errando muito, eu via também. Mas basicamente era isso. Português eu gostava de revisar um pouco pelas minhas anotações, que eu anotava alguns pontos importantes. Então eu também estudava ali por volta de umas 2 horas, mas eu fazia 1 hora ali, 1 hora e meia de questões, e meia hora
eu dava uma olhada ali no meu resumo, português eu fiz um resumo. Então, um dos principais casos ali, que mais caem, ortografia, fonética, tem alguns casos específicos ali que eu gostava de deixar na mente. Então, português era basicamente isso aí, 1h30 de exercício ali, do banco, e meia hora ali de revisão. Tamo junto? Português aí, eu também usei um pouco dos livros, né? Que é o Pestana, o TQP, tem tudo aí no meu drive, quem quiser, só pegar aí no link, tem tudo no meu drive. Então, nessa rotina aí, primeiro dia então eu estudava 4 matérias e 2 horas mais ou menos cada uma. Então dava mais 8 horas aí mais ou menos. Eu não ficava contando muito, mas dava mais ou menos isso. Então eu acordava de manhã, estudava ali 2 matérias, né? Por exemplo, matemática e história. Pegava e estudava, só dava pausa ali para tomar um café, para ir no banheiro, comer alguma coisa ali bem rápido. Aí depois eu dava uma pausinha ali para almoçar só também. Aí de tarde eu voltava. Aí de tarde eu estudava química ali, depois do almoço. Estudava mais uma, por exemplo, química. Aí eu ia pra academia, gostava de ir pra academia aí, para o pessoal que fala aí que não gosta de treinar porque atrapalha o estudo. Comigo foi totalmente contrário, né? Me ajudava muito a dar uma pausa ali nos estudos e eu voltava até melhor depois que eu voltava da academia. Então depois do almoço eu estudava mais uma matéria ali, ia pra academia, aí quando eu voltava, dava mais uma lida em uma, que sobrou aí no caso português, aí acabou, finalizou o dia ali de estudo. Se desse, eu dava uma lida ali, eu gostava de ler livros, então às vezes eu deixava um tempinho ali da noite, ou até mesmo antes de começar a estudar ali no início, para ler um livro que eu gostava, assistir um podcast. Podcast eu assistia mais na academia, mas ler livro ali eu gostava de separar um tempinho também para ler. Tamo junto? Aí eu parava ali umas 9 horas, umas 10, 10 e meia, 10, 10 e meia, 11 horas eu tava indo dormir já. Então era basicamente essa minha rotina. Aí eu intercalava essa matemática, história, química e português em um dia, aí no outro dia, física, geografia, biologia e inglês. Eu estudava biologia aí, né, pra quem vai fazer SpaceX. Porque eu queria CBMERG, né, eu tava estudando pro CBMERG. Só fiz a SpaceX como para melhorar meu nível ali, né? Porque a SpaceX é um nível a mais do que o CBMERG. Então eu aumentava o nível e já treinava já. Por isso que eu fiz a SpaceX aí. Então eu estudava física. Física é o mesmo jeito de matemática e química. As questões às 2 horas. Se eu tivesse que revisar uma fórmula ali, eu voltava ali no meu resumo. Geografia, mesmo jeito de história, 1 hora de questões. E depois eu revisava por livro. Então eu estudava aí 1 horinha de questões, dava pra matar umas 50 questões, né? Que geografia é mais difícil, um pouquinho. E depois eu li o Demétrio. Demétrio é o bizu. Para SpaceX, Demétrio é o bizu, mano. Tinha umas 2 questões aí no ano que eu fiz que estava igual o do Demétrio. Então, para quem vai fazer SpaceX aí, Demétrio é o bizu. Biologia. Eu estudava 1 hora ali com questões e meia hora ali com lendo o resumo que eu fazia. Eu gosto muito de estudar biologia por resumo, desenho, essas coisas. Então eu estudava ali 1 hora de exercício, meia hora de revisão, mais ou menos isso. Em inglês eu gostava de fazer o quê? Muitas questões do banco de questões da estratégia. Recomendo muito para inglês. Abri aquele banco lá, matava muita questão de interpretação e gramática. E também gostava de ler todo dia que eu estudava inglês. Eu li umas 2 notícias ali, do News in the Level e da BBC. Então eu lia a notícia, lia meu dicionário lá de vocabulário e estudava por questões. Então foi basicamente isso aí, minha reta final. Aí no domingo, segunda eu estudava isso, aí terça eu estudava isso aqui. Aí depois quarta-feira eu volto pra, como se fosse a de segunda, por isso que eu não botei, entendeu? Ficava segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Então dividiu certinho aí, né? Eu gostava desse jeito que eu estudava. Tava dando certo, né? Deu certo que eu consegui passar. Então recomendo muito aí. Domingo eu fazia o simulado, né? Normalmente era do estratégia, quando tinha. Aí eu fazia redação também junto e aproveitava para corrigir o simulado no mesmo dia ali, para não ficar deixando para a próxima semana. Então minha rotina aí, da reta final, foi basicamente isso aí. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no direct que eu respondo tranquilo. Se alguém quiser alguma dica aí de como montar um cronograma aí, eu vou trazer um vídeo sobre isso, né, de cada concurso, como eu montaria o cronograma ali. Cronograma que eu digo não de horário, mas de dias e matérias, como separar as matérias pelos dias.
Aí eu vou montar o vídeo disso aí. Quem quiser aí deixa no comentário que eu trago com mais rapidez. Mas basicamente isso aí. Fechou? Qualquer dúvida chama lá, hein?